Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por Boa noite, igreja. Boa noite.
Boa noite à igreja que se faz em casa também, está juntamente conosco, questão do culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós somos esse povo que devemos clamar, nós somos esse povo que devemos anunciar a palavra do Senhor, amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos começar declarando a palavra do Senhor, que está em Salmo 34, do 1 ao 3. Vamos todos? Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Vamos agora nos colocar diante do Senhor, exaltando o seu nome, levando nossas mãos, erguendo as nossas vozes ao único que é digno de receber todo louvor e toda adoração.
noite, amém? A igreja pode se sentar. E nós estamos falando sobre famílias que influenciam a sociedade, né? A minha juntos falar o tema da campanha deste ano. Vamos lá? Todos juntos? Famílias que influenciam a sociedade. Texto bíblico? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Filipenses 4:8. E se nós fizermos isso, se nós trouxermos esses valores para dentro da nossa casa, nós teremos uma casa de bênção, amém? Nós teremos uma casa onde quem reina é o Senhor, né? Onde reina a prosperidade, o amor e a vida. Nós possamos fazer nessa canção uma oração, que nós possamos declarar esta canção com fé, de que a nossa família é a família que o Senhor deseja. É uma família onde a casa é uma casa de bênção, amém? Uma casa de bênção.
Nós vamos agora ter a oportunidade de entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, de fazer a nossa dedicação a Ele. Então vamos nos colocar de pé, fazemos como o pastor conduz, né? Pelo meio e sair pelas laterais, e vamos louvar ao Senhor. Pró-sucessão pastoral. Vou chamar o irmão Helder, que vem aqui, por favor, e faça essa oração para nós. Boa noite, irmãos. Oremos ao Senhor. Pai, Pai de infinito amor, bondade, misericórdia, como é bom estarmos aqui reunidos na Tua casa, como igreja que nós somos, Senhor. Nós poderíamos estar em vários lugares nesta noite, mas com certeza escolhemos o melhor lugar para se estar, que é aqui na Tua casa, Senhor. Pai, nesse momento nós viemos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas depositadas no Teu altar. Que o Senhor continue abençoando o Teu povo, continue abençoando os Teus filhos, Senhor, aqueles que puderam contribuir e aqueles que não puderam também. Que o Senhor continue abençoando, sustentando, Senhor Deus, com as Tuas mãos preciosas, Senhor.
E acima de tudo, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Pai, nesse momento nós viemos te clamar também pela sucessão pastoral, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor já tem alguém preparado para a Tua casa. Não segundo nós queremos, mas segundo o Senhor quer, como foi com Davi, o homem segundo o Teu coração, Senhor. Nós queremos que tudo já está preparado, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Continue abençoando o Teu povo, para que o Teu povo venha estar perceptível à Tua voz, ao que o Senhor quer, meu Pai. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós viemos te pedir também pelos irmãos da multimídia, Senhor. Domingo foi dia da comunicação batista, e nós te agradecemos pelos Teus filhos, que têm se dedicado na Tua obra, Senhor. Continue abençoando, dando força, sabedoria e entendimento, Senhor. Continue abençoando os Teus filhos, Senhor Deus, renovando as forças, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. É esta oração que nós o pedimos e o fazemos, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus, que reina hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Hoje quem nos trará a palavra é o irmão Helder, né? Já está com a palavra, tá? Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que nós poderíamos estar em vários lugares, mas com certeza você escolheu o melhor lugar para se estar nessa quarta-feira. Tenha certeza disso. Nós servimos ao Senhor na Igreja Batista Central de Cosmos. Essa é a segunda vez que eu estou aqui. Agradeço a essa amada igreja por essa oportunidade. E nós ali servimos ali juntamente ao Ministério de Missões, com o nosso irmão Ângelo, que é o nosso líder, nosso irmão Ângelo. E também nós trabalhamos na classe de EBD com os jovens, né, ensinando e aprendendo também a palavra de Deus. É um rico privilégio poder trabalhar com os jovens na nossa igreja. E quem está comigo é minha esposa, está aqui. Ela também é professora dos adolescentes, louvado seja o nome do Senhor por isso. E é um grande privilégio, né, a gente poder trabalhar na obra do Senhor. Nós somos privilegiados de poder trabalhar para Ele. Irmãos, agradecemos também ao pastor Isaías pelo convite de estarmos aqui nessa noite. Nós também estamos em sucessão pastoral em nossa igreja, né? Quem está lá conosco há quase 2 anos é o pastor Ellison do Amaral Leite, da primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Então também nós estamos vivendo esse momento, sabendo que o Senhor já preparou alguém para lá também, né? Que esse momento vai chegar, mas tem sido uma bênção estarmos ali com o pastor Ellison. Às vezes nós até esquecemos que estamos em sucessão pastoral, mas tem sido uma bênção do Senhor. E o tema da mensagem dessa noite é a família que abençoa famílias. Porque nós, como igreja do Senhor que nós somos uma família, e nós abençoamos várias outras famílias, e às vezes nós nem percebemos, sabia disso? Às vezes nós nos encontramos aqui, quarta-feira, domingo, em algumas reuniões, e às vezes alguém dá uma palavra para alguém que estava precisando naquele momento. Então é a família de Deus abençoando famílias. Ser usado pelo Senhor é uma bênção. E nós vamos ler lá em Atos 16, Atos 16, do 25 até o 34. O tema, né, desse ano dos batistas, a divisa está lá em Filipenses 4:8. E aqui surge a igreja dos Filipenses, né, nesse relato de Lucas aqui, em Atos 16, do 25 até o 34. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus,
e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordado o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Teu nome engrandeça, Pai, e que eu desapareça, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como foi falado, a igreja, ela é a família de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Jesus. Então todos nós somos um, aqui não existe diferença. É interessante como que Cristo nivela a sua igreja, todos somos um. Não existe ninguém diferente ao ponto de eu me achar melhor do que alguém. E nós somos essa família que abençoamos família. O interessante é que constantemente você vai perceber que o Estado, as autoridades, eles querem interferir na família. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas bem próximo aqui de nós, em Niterói, as autoridades liberaram, por exemplo, o cinema a abrir. Capacidade, 30%. Ou seja, se você quiser ir no cinema, você pode ir, que tem uma capacidade para 30% de pessoas. Só que quando chegou na igreja de Cristo, eles falaram assim: não, a igreja é 10%. A igreja não pode ser 30%, é 10%. Interessante isso, né? Então, pastores representando as suas denominações, eles foram até a prefeitura e conseguiram uma liberação de 30%. Geralmente, quando você vê o Estado querendo se intrometer na família, não dá certo. Nunca deu certo. Nós, como batistas, nós conhecemos a história da Reforma Protestante. Existia uma forma de pensar, a igreja tinha uma forma, então a cultura, a política entra dentro da igreja e houve uma deforma, tudo mudou. Então foi necessário uma reforma para a igreja, para a família de Deus voltar a ser como ela era antes. O Estado geralmente ele quer se meter, e geralmente são pessoas, autoridades que não conseguem governar o seu próprio lar. Mas eles querem olhar para a família de Deus, e falar: não, vocês têm que agir assim. Quando na verdade eles não conseguem nem governar a sua própria casa. O Estado, as autoridades, eles querem falar para mim, para você, que existe um terceiro sexo, um terceiro gênero. Mas quando eu olho a minha Bíblia vai dizer que existe homem e mulher. Não existe uma terceira opção, não existe. As autoridades, elas querem olhar para mim, para você e falar que
o casamento de uma pessoa do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, é um casamento aprovado por Deus, mas quando nós lemos em Gênesis, a Bíblia vai dizer que um homem e uma mulher, eles formam uma só carne. Então, você que talvez lá no seu curso, na sua escola, na sua faculdade, as pessoas querem colocar isso para você, isso é errado. Segundo os padrões de Deus, bíblico, é totalmente errado. Então, geralmente, quando eles querem se meter, não dá certo. E às vezes eles olham para mim e para você e falam, vocês não sabem o que é intolerância. Vocês não sabem o que é perseguição, pessoas que não concordam com essa ideia. Vocês não sabem o que é isso. Só que essas pessoas, elas não conhecem a história do cristianismo, eu acho, às vezes. A história do cristianismo é uma história de sangue, irmão. Nós temos lá Estevão, por exemplo, que foram totalmente intolerantes com ele. A nossa história é uma história que muitas das vezes, eu e você, nós sofremos intolerância. E agora, nós quando lemos Atos 16, e você hoje tem uma missão quando você chegar na sua casa, você vai ler Atos 16, todo. Porque nós vamos perceber que a família de Deus, que é a família que se movimenta, ela está se movimentando, é uma família que abençoa famílias. Você que está aqui nessa noite, e eu, minha família que está aqui, nós temos uma grande obrigação, abençoar famílias. Quando você lê Atos 16, você vai perceber que Paulo e Silas, antes de ir para a prisão, eles têm uma caminhada de abençoar famílias. A primeira família que eles abençoam, Timóteo, Atos 16. Eles estão andando, eles chegam a Derbe e Listra, e ali tem quem? Timóteo, um jovem que não tinha pai, criado pela mãe e pela avó. Então, qual é a primeira missão da família de Deus? Abençoar essa família, a família de Timóteo. Timóteo, Deus tem um plano na tua vida. Deus quer mudar a tua história. Você aceita? Timóteo aceita, e agora Timóteo vai ser integrado à família de Deus. Olha a igreja de Cristo em movimento, a família de Deus em movimento. Depois eles continuam a sua caminhada em Filipenses. Paulo e Silas, eles estão se movimentando, e agora eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido, e eles pregam a palavra em uma determinada localidade, e aquela mulher ouve a palavra de Deus. Você vai ler esse episódio, quando você lê Atos 16, ela entende a palavra de Deus, e ela abre o seu coração. A Bíblia fala que ela abre o seu coração para a palavra, e agora essa mulher tem a sua família abençoada, porque à medida que ela creu na palavra de Paulo e Silas, ela vai para a sua casa, ela prega para os seus da sua casa, e todos foram batizados. Então nós vamos ver a família de Deus em movimento, nós vamos ver a família de Deus tendo atitudes. Em Atos 16 também você vai ler que chega um momento que Paulo e Silas estão andando em Filipenses, que é a divisa, Filipenses 4:8, Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e aqui começa a nascer a igreja de Filipenses, em Atos 16. Eles estão andando e uma jovem começa a perseguir eles, e começam a falar, essa jovem, esses homens são servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, e Paulo ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Então ele vira para aquela jovem e fala, essa mulher está endemoniada. Então Paulo expulsa o demônio daquela mulher, acredito eu que ele explicou o que aconteceu. Olha, você estava possuída por um espírito maligno. Então se você não aceitar a Cristo, Cristo não te libertar, provavelmente ele vai voltar de novo.
Então aquela mulher aceita a Cristo, ela é liberta, e agora ela se torna uma nova criatura. Então nós vamos percebendo como que a igreja de Cristo é uma família que abençoa famílias. Primeiro Timóteo, depois Lídia, e agora essa jovem, que era uma jovem possessa por espíritos malignos, para a gente ver como que a coisa acontece. Aquela mulher, ela era uma mulher possuída, mas quando ela se integra à família de Cristo, Cristo muda a história dessa mulher, transforma ela numa nova criatura, e agora ela volta para sua casa totalmente diferente. Para a gente ver como que a família de Deus é uma família que abençoa famílias. E agora acontece algo muito interessante, porque quando Paulo e Silas, eles são usados por Deus para libertar essa mulher, essa jovem endemoniada, as autoridades não gostaram. E aqui nós vamos ver as autoridades, os governantes querendo se intrometer na família de Deus. É como se eles falassem assim: olha, vocês, a igreja, vocês não podem continuar abençoando famílias. Vocês não podem continuar abençoando vidas. Vocês têm que parar. Então, o que as autoridades fazem? Eles pegam Paulo e Silas e colocam na prisão. Ou seja, vocês têm que parar. A família de Deus, a família que abençoa famílias, não pode continuar. E é isso que eles querem. É isso que as autoridades às vezes querem. É olhar para a família de Deus e falar: vocês não podem continuar. Vocês têm que parar. Paulo e Silas são colocados na prisão. E agora eles têm duas opções: se entregar ou não. Quando você lê em Atos 16, vocês vão ver que eles apanharam muito. A noite toda eles apanharam. Paulo e Silas, antes de ser colocados no cárcere, eles apanharam muito. A Bíblia vai falar que eles já apanharam e apanharam muito. Então, quando eles chegam na prisão, eles chegam como os piores ladrões, os piores bandidos. A Bíblia vai dizer que o carcereiro pega Paulo e Silas, coloca uma corrente da cintura aos pés. Só que quando eles são presos, a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, eles começaram a cantar. Eles cantavam, louvavam, cantavam, oravam, cantavam, oravam. E eu acho isso impressionante. Dois homens totalmente machucados, feridos, acorrentados naquela prisão, e eles começam a orar e cantar. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a orar e cantar, o que acontece? Um grande terremoto. E eu procurei saber o que é necessário acontecer para ter um terremoto. Eu nem lembro mais de tanta coisa que é necessário acontecer para ter um terremoto. Mas naquela noite teve um terremoto. E eu fico impressionado como que é o poder de Deus. Como que Deus é poderoso para fazer as coisas. Como que Deus é poderoso para reverter um quadro. Como que Deus é poderoso para mudar uma situação. E às vezes nós que servimos a Deus, nós não temos a noção do poder de Deus. Às vezes nós duvidamos do poder de Deus. Às vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer em uma família. Às vezes nós duvidamos na mudança que Deus pode fazer na vida de alguém. Mas Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos.
E agora um terremoto acontece, e aquele terremoto é um manifesto de Deus, uma manifestação de Deus, falando, eu sou totalmente contra do que está acontecendo com Paulo e Silas. Do modo que estão tratando os meus servos. Aquele terremoto acontece, as cadeias, as correntes se arrebentaram, e agora eles estão soltos. Paulo e Silas e os outros prisioneiros. O carcereiro, e ele que é o foco aqui, o carcereiro, no mesmo instante ele pensa o quê? Todos fugiram. Não tem mais ninguém, eu vou me matar, eu vou antecipar a minha morte, eu vou morrer. E aqui existe dois grandes riscos. A primeira coisa que acontece é que aquele homem ele ia cometer um suicídio, ele ia tirar a sua própria vida. E quando uma pessoa ela quer tirar a sua própria vida e consegue, as consequências elas são dolorosas, porque quem sofre é a família que sente a dor, a família que sofre. E uma outra coisa que ia acontecer também, um grande problema, é que esse homem, esse carcereiro, ele ia violar o 6º mandamento, não matarás. Não matarás. Esse homem, ele ia ser totalmente contrário ao que Deus estabelece. Quem tem o poder de dar e tirar a vida é Deus. É Deus. É Deus quem estabelece quanto tempo uma pessoa vai morrer e vai viver. Só que aquele homem, ele ia antecipar. Paulo e Silas, eles gritam, não faça isso. Estamos todos aqui. Todos estamos aqui. E aquele homem, ele fica impressionado. Ele fala, não é possível que todos estão aqui. Sim, estamos. Todos. E aquele homem, ele vai fazer uma pergunta, que é a pergunta que muitas pessoas fazem. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a grande pergunta que muitas pessoas fazem. O que eu devo fazer para ser salvo? A grande verdade é que aquele terremoto, ele balançou as estruturas não só da cadeia, mas daquele carcereiro também. Aquele terremoto, ele consegue estremecer o interior daquele homem. E eu não sei quanto a você, mas isso já aconteceu comigo. Às vezes, Deus vai usar algumas situações para nos estremecer. Às vezes, Deus vai usar algumas situações para falar, acorda. Às vezes, Deus vai usar alguns terremotos para falar assim, até quando você vai continuar assim? Às vezes, Deus vai abalar as nossas estruturas para a gente acordar. E se for necessário ter um terremoto, ele vai fazer acontecer um terremoto. E ele vai. E aquele carcereiro, ele consegue entender, Deus está balançando a minha estrutura. O que eu devo fazer para ser salvo? E o que eu devo fazer, sabe? Aquela pergunta, o que eu devo fazer? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para ser salvo? Será que existe alguma coisa, será que existe algum sacrifício que eu devo fazer? Se existe alguma coisa que eu faça, que eu vou ser salvo, que eu vou me salvar, que eu vou salvar a minha vida? O desespero daquele homem que sabia que estava em perigo. O que eu devo fazer? E eu acho incrível Paulo e Silas, porque hoje nós vemos muito, tu liga a televisão, tu vê, líderes religiosos que parece que são eles, que são o meio de salvação.
Parece que a salvação passa por eles. Homens que querem ser idolatrados, homens que querem ser adorados. Mas Paulo e Silas, eles olham para aquele homem e falam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O foco não é nós, não somos nós, é o Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, crer nele, e será salvo não só você, mas toda a sua casa. É nele, não é em nós. Crê nele. E a Bíblia vai dizer que aquele homem creu. Ele acreditou. E quando nós lemos esses versículos, crê e será salvo tu e a tua casa, talvez isso pode acontecer de alguém pensar assim: então quer dizer que se meu pai crê, eu estou salvo? Então quer dizer que se minha mãe crê, eu estou salvo? Então quer dizer que se meu irmão crê, eu estou salvo? Então quer dizer que se minha esposa crê, eu estou salvo? Porque a Bíblia vai dizer: crê e será salvo tu e a tua casa. No caso desse homem, foi uma promessa específica para ele e para a família dele. Foi um momento ali específico para aquela família. Porque nós temos uma grande missão como família que nós somos. Nós somos os grandes responsáveis por pregar o amor de Deus para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os maridos, para os irmãos. Responsabilidade nossa. Se nós queremos ver a nossa casa salva em Cristo Jesus, essa missão é minha e é sua. A responsabilidade minha e sua. Aquele homem, ele vai para a sua casa, e todos os da sua casa acreditaram. Todos. Filha, filho, esposa. A Bíblia vai dizer que todos os seus, eles foram batizados. A Bíblia vai dizer que esse homem levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes pôs à mesa. Paulo e Silas ficaram aproximadamente 24 horas sem comer nada. 24 horas. E quando uma pessoa se converte, essa pessoa vai dar sinais de conversão. É natural. Uma pessoa que se converte ao Evangelho de Cristo Jesus, ele vai dar sinais de que é uma nova criatura. Um exemplo desse carcereiro, o grande exemplo que ele se converteu, é que ele vai pegar os prisioneiros, vai levar para sua casa, vai colocar na mesa, ou seja, um lugar de intimidade, e vai dar comida para Paulo e Silas. Ou seja, um soldado romano, alguém que foi preparado para maltratar, para fazer coisas ruins, agora ele pega Paulo e Silas, coloca na mesa e serve um banquete. Sinais de conversão. Um outro sinal de conversão desse carcereiro é que Paulo e Silas, eles foram açoitados a noite toda. Eles apanharam muito. Então, qual é o outro sinal de conversão desse homem? Ele vai pegar Paulo e Silas e vai lavar as feridas. Ele vai cuidar. Ou seja, um soldado romano dando banquete e fazendo curativos.
cuidando. Sinais de conversão. E talvez você pergunte, será que eu sou uma pessoa convertida? Será que eu sou uma pessoa... Eu não sei. Você dá sinais de conversão? Se você olhar a sua vida hoje, de como era e de como ela está, existe diferença? Nós vamos perceber que o carcereiro, ele começa a mudar, ele começa a dar sinais. Um outro ponto também que chama a atenção é que Paulo e Silas, eles eram presos. Esse homem chega ao ponto de chamar Paulo e Silas de senhores. Senhores. Sinais de conversão. Sinais, mudança. Que não só aquele homem foi um homem convertido, mas ele e toda a sua casa. E assim começa a nascer a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos. Assim começa a nascer a divisa, Filipenses 4:8, que Paulo vai dizer aos filipenses, se puder colocar por favor, meu irmão. Aqui já é uma igreja estabelecida. Quando Paulo escreve essa carta, a igreja já está uma igreja montada, uma igreja já estabilizada. Mas sabe como que começa a igreja dos filipenses? Timóteo. Lídia, uma mulher vendedora de tecido. Uma jovem endemoniada. E um carcereiro. Assim que começa a igreja dos filipenses. Timóteo, Lídia, uma jovem que era endemoniada e um carcereiro. E depois nós vamos entender o que é a igreja dos filipenses. Mas tudo isso por quê? Porque ali passou a família de Deus abençoando famílias. Abençoando famílias. A família de Deus é a família que é usada para transformar vidas. Então, meu irmão, que a sua família, ela seja uma família usada para transformar vidas. Que a sua família seja uma família que realmente faça a diferença aonde a sua família está. Deus tem um propósito para a família dele, é a família de Deus. E ela começa com esse propósito na sua família, na sua casa. Abençoando vidas. E aí nós vamos entender, às vezes as pessoas não entendem. Mas uma jovem endemoniada? Uma jovem que era endemoniada. Um carcereiro? Um carcereiro, soldado romano, ruim. Assim começa a formar a família de Deus lá em Filipos, com os filipenses. Então, irmão, que essa palavra ela fique no seu coração. Que a sua família é uma família estabelecida aqui na terra para abençoar outras famílias. Deus tem uma missão para a sua família, abençoar outras famílias. Talvez nessa noite aconteça de na sua porta ou pelo telefone aparecer pessoas precisando ser abençoadas pelo Senhor. E você tem uma grande missão, abençoar famílias. Amém? Então louvamos ao Senhor por essa palavra, que você leia Atos 16, tem essa oportunidade de ler, você que está em casa também, tem essa oportunidade de ler Atos 16, porque nós cremos que o Senhor vai continuar falando contigo. Amém? Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, muito obrigado a todos pela receptividade. Eu louvo ao Senhor porque sempre quando eu chego aqui, sou muito bem recebido, pela segunda vez. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Uma boa noite a todos. Passo a palavra para o dirigente.
prioridade nas nossas vidas, que a nossa vida possa ser dedicada ao nosso Deus. Amém? Nós estamos chegando ao término deste culto. Desejo a vocês uma boa semana, que seja uma semana abençoada. Vamos falar com o nosso Deus para nos despedirmos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque podemos desfrutar da Tua presença, podemos louvar o Teu santo nome, podemos ouvir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Ti. Nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos estar sempre buscando a Tua presença, possamos estar sempre, Senhor, declarando as Tuas maravilhas. Seja conosco, de uma semana abençoada e que ela seja, Senhor, uma semana na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém.